Olá pessoal, dando sequência aqui nas nossas aulas sobre o Estatuto de Jundiaí. Deixa eu me arrumar melhor aqui na cadeira. O Estatuto de Jundiaí. Nós vamos começar a falar agora do artigo 80, né? Então a prova está chegando, a galera está se preparando. Eu coloquei um simuladinho lá, né? Importante. E vamos lá para o artigo 80, né? Falar do artigo 80, deixa eu arrumar aqui, agradecendo todo mundo que compartilha, curte, sempre importante para o canal aí, para a gente aumentar esse trabalho, né, cada vez mais. Então paramos aonde? Na licença gestante, subseção 4, e aí diz o seguinte no artigo 80, as servidoras gestantes serão concedidos 180 dias de licença, tá gente? 180 dias. Pode aparecer isso como pergunta? Pode, né? Com todas as vantagens mediante inspeção médica. Então, o equivalente a 6 meses aí, né? 180 dias. Então, é importante você saber disso, tá? Porque a banca pode perguntar para você. Parágrafo 1. Salvo prescrição médica em contrária, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Outro dado importante aqui para você guardar, né? Parágrafo 2. Durante o período de licença, a servidora não poderá exercer qualquer atividade remunerada ou manter criança em creche ou instituição similar sob pena de cometimento de falta grave. Então, a licença é para a mãe ter os primeiros cuidados com a criança, né, amamentação, etc. Então ela não pode, né, manter a criança em creche ou instituição similar, porque se ela está de licença para cuidar da criança, né, então a lei prevê isso aí, tá? Artigo 81, pagamento de remuneração do período de afastamento da servidora nos primeiros 120 dias ficará a cargo do regime próprio de previdência municipal. Então é importante aqui mais um número para você guardar, né? Os 120, porque a banca pode colocar 180 para tentar fazer ali, pensar que tem a ver aqui com o serviço com o tempo de licença, né? Então é 120 dias pelo regime próprio, no caso da servidora investida em cargo público sob forma de salário maternidade ou regime geral de previdência, no caso de servidora ligada ao regime da legislação trabalhista, e após incumbirá à prefeitura a forma de licença gestante. Então viu aqui que 120 dias fica a cargo do RPPM, né, regime próprio de previdência, tá? E se for seletista, né, aí incumbirá a prefeitura, tá? Então, olha só, gente, muita atenção nisso, porque a banca gosta de brincar com os números, né? Artigo 82. Se a criança nascer prematuramente antes de concedida a licença, o início contará-se da data do parto, né? Então a criança teve um parto prematuro ali, foi antes do 8º mês, aí, claro, a licença começa a partir do parto, tá? Artigo 83. A servidora que adotar ou tiver termo de guarda judicial para fins de adoção de crianças de até 12 anos de idade incompletos, né, o que o ECA define como criança, né, porque a partir de 12 anos completos, né, já é adolescente, tá? Então, também terá licença, olha aqui, será concedida a licença de que trata o artigo 80, mediante a apresentação do termo judicial de guarda a adotante ou guardiã. Então, a servidora que adota, né, ou o servidor que adota também, tá? Ele, no caso aqui da mulher, né, que é a servidora, né, o servidor tem dias, tem também, mas são uma quantidade de dias menor, tá? Mas a servidora que adota, né, ela tem aí os mesmos direitos de uma gestante, tá? De crianças até 12 anos de idade, incompletos, tá bom? Então, cuidado aqui, muitos números para você ficar ligado aí. Parágrafo único. O pagamento de remuneração relativo aos dias de afastamento que trata o caput desse artigo ficará a cargo do regime próprio de previdência municipal, no caso da servidora investida em cargo público
ou do regime geral de previdência social, no caso da servidora vinculada ao regime seletista, né? Então, gente, as prefeituras têm os regimes, né? Então, de trabalho. Então, tem o regime geral da Previdência Social, que é ligado àqueles trabalhadores que são seletistas, né? Tem carteira, tem aqueles fundos de garantia, aquelas coisas. Algumas prefeituras têm os dois ainda. E o servidor, né? Normalmente está ligado ao regime próprio de previdência municipal, tá? Durante o período previsto na legislação previdenciária e após incumbirá a prefeitura na forma de licença à gestante. E aqui o artigo 84, gente, no caso de natimorto ou aborto não provocado, será concedida a licença gestante observado o seguinte: natimorto, né, quando a criança nasceu, mas ela logo morre, né? Então a palavra estranha, né? Natimorto, né? Que nat vem de nascimento, morto, morte, né? Então seria assim, falando grosseiramente, nasceu morto, né? Mas, claro, 120 dias de licença, né? Aí já não é 180, cuidado para não confundir aqui, tá? E o aborto não provocado, 2 semanas, aquele aborto espontâneo. Subseção 4 são números para você guardar, marcar no seu resuminho. Tá? A licença gestante cai bastante. Vai a dica aí, Jundiaí, ó, presta atenção. Por quê? São muitas, né, professoras, então licença gestante é algo bastante comum acontecer na prefeitura, então é importante que a servidora, né, o servidor saiba aí das condições. Subseção 5, licença de prestação de serviço militar. Essa é mais rara, né? Mas vamos lá. Artigo 85, ao funcionário que for convocado para o serviço militar ou outro encargo de segurança nacional, será concedida licença sem remuneração pelo prazo que durar a sua incorporação ou convocação. Parágrafo 1. A licença será concedida à vista do documento oficial que prove a incorporação ou convocação. Parágrafo 2. Ao funcionário desincorporado ou desconvocado, conceder-se-á prazo não excedente a 5 dias para que ele reassuma o exercício. É raro, né? Essas convocações assim. Porque normalmente a pessoa, quando entra no serviço público, já tem mais de 18 anos, né? Mas, né, pode acontecer aí, né? Uma convocação, enfim. Então a lei prevê isso aí também. Subseção 4 para dar licença para interesses particulares. Muito comum também isso acontecer, né? Artigo 86, a critério da administração, ou seja, precisa a administração liberar essa licença, né? Então, eu pedi porque é meu direito, né? Mas, a lei diz, artigo 86, a critério da administração. Então, a administração pode negar também. Poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo licença sem remuneração para tratar de interesses particulares, observado o disposto no parágrafo único do artigo 24 da Lei Complementar. O parágrafo 1, importante esses prazos. A licença poderá ser concedida pelo prazo de 2 anos, prorrogável por igual período, ou seja, eu posso ter uma licença de interesse particular, começou em 2021, 2022, completei 2 anos, aí eu quis renovar. Aí eu pedi mais 2. Aí a administração, se ela quiser, ela me dá mais 2 anos. E recebe salário? Claro que não, né? Claro que não. Se você está para interesse particular, vamos supor, você vai defender aí o seu mestrado, o seu doutorado e quer aí, né, ficar só dedicado a isso, não quer trabalhar, né, não precisa, enfim. Aí é um interesse particular seu, né? Pode também, às vezes, a prefeitura ter aí uma situação que te permita conciliar os dois, né? Mas neste caso aí, eu quero viajar, quero ir para a Europa, quero fazer um curso de inglês, quero fazer não sei o quê, né? Quero cuidar da minha mãe, enfim. Aí, 2 anos você não tem aí salário, né? É licença particular. Parágrafo 2. Para a licença concedida com prazo inferior a 2 anos, a prorrogação observará o limite máximo estabelecido aonde? No parágrafo 1 desse artigo. O requerente aguardará em exercício a concessão da licença, sob pena de demissão
por abandono de cargo, né? Você não é que você pediu já vai imediatamente, né? Vai ser analisado, vai se concede ou não, tá? Será negada a licença quando inconveniente ao interesse do serviço público. Ela pode ser negada? Pode, né? Só poderá ser concedida a nova licença depois de 2 anos do término da anterior, incluída a prorrogação. Então eu fiquei 4 anos lá, viajando, fazendo curso, aí eu quero voltar. Eu queria ficar mais de licença. Não pode, eu tenho que trabalhar 2 anos para poder pedir uma nova licença. E artigo 87, a qualquer tempo você pode desistir da licença. Eu fui fazer um curso lá na Europa, não gostei, né? Vou voltar a trabalhar. Quer pedir volta tranquilamente. Parágrafo único. Quando houver justificado interesse do serviço público, a licença poderá ser cassada mediante determinação fundamentada da autoridade competente. Então vai lá, você está em licença lá, aí a administração precisa de você, né? Ela pode cassar, ela vai fundamentar, está faltando funcionário, tal, e aí ela pode sim cassar a sua licença, tá? Subseção 7 do exercício do mandato eletivo é quando você ganha algum cargo aí, né? Mandato de deputado, vereador, deputado federal, deputado estadual, tá? São os mandatos eletivos. Ao servidor municipal da administração direta ou indireta, no exercício do mandato eletivo, né, quando ele está exercendo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do seu cargo, né? Não dá. O cara é deputado estadual, deputado federal, tem que se afastar do cargo dele. Eu sou professor, quero continuar. Não dá. 2. Investido no mandato de prefeito ou vice-prefeito, será afastado do cargo também, emprego ou função, né? A pessoa se é o prefeito e depois dá aula à noite, né? Não dá. Sendo-lhe facultados pelos subsídios ou pela sua remuneração. O que é isso, gente? O prefeito ele ganha subsídio, vice-prefeito também, que é um valor fixo, né? E você pode optar por esse valor ou pela remuneração do seu cargo. Como o maior salário, né, é o subsídio do prefeito, que é o teto do funcionalismo, normalmente, né, 99,9999% escolhe o subsídio, tá? 3. Investido no mandato de vereador, presta atenção, aqui é uma diferença, ó. Nos outros teve que se afastar, né? Para deputado federal, estadual, prefeito, vice-prefeito, você tem que se afastar. Agora, para vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no inciso 2 desse artigo, que é o afastamento. Olha só, então eu posso ser vereador e continuar na minha função de professor. Se houver compatibilidade de horário, pode. Aí você vai receber as vantagens do cargo de vereador e também do cargo de eletivo. Você vai receber os 2 salários, tá? Olha que coisa, né? Então, parágrafo 1. Em qualquer caso que exija afastamento para exercício do mandato, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para progressão e promoção, tá? Então, tudo vai ser normal, exceto progressão e promoção. Então, né, você não vai ter direito aí às promoções e progressões por tempo enquanto estiver no mandato, tá? Parágrafo 2. É vedado ao vereador, no âmbito da administração pública direta e indireta, ocupar cargo em comissão, salvo mediante concurso público, emprego ou função. Então, você não pode ter um cargo em comissão. Por exemplo, o prefeito te chamou para ser secretário de educação, mas se você é vereador, você tem que pedir licença da Câmara para assumir o cargo de secretário, tá? Você não pode acumular 2. Eu posso acumular de professor e vereador? Como eu falei, pode, tá? Médico e vereador? Pode, desde que haja compatibilidade de horário. Parágrafo 3. Excetuando-se da vedação do segundo parágrafo, o cargo de secretário municipal, agente político, desde que o vereador se licencie do mandato. Eu acabei de falar isso, né? Então, eu quero ser secretário, sou vereador, tenho que me licenciar, né? Tenho que me licenciar, tá bom? 4º parágrafo.
para efeito da compatibilidade de horários de que traz o inciso 3 desse artigo, não serão consideradas as convocações para reuniões ou sessões extraordinárias, tá? Subseção 8, mandato sindical, que também é muito comum, né? Exercício de mandato sindical. Ao servidor eleito para o cargo de direção sindical na forma do Decreto-Lei 5.452, de 4 de maio de 43, da CLT ainda, é assegurado o direito de afastar-se de suas funções durante o tempo que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, considerando o tempo como serviço para todos os efeitos legais, exceto para a promoção. Muito cuidado, gente, porque as bancas gostam de cobrar o exceto, né? Então, presta bem atenção nos excetos. Vocês viram aqui, exceto. A banca vai perguntar, ó, exceto para promoção. Aqui no caso de mandato sindical, exceto para promoção. O que a banca pode fazer? Ela pode colocar várias afirmações, né, e perguntar para você qual está correta. Então, pode colocar lá do mandato sindical, do mandato eletivo, e colocar os excetos e colocar erros ali, né? Colocar erros e pedir para você colocar qual está de acordo, né? Está certo com a lei. Parágrafo único, o afastamento de que trata o caput, né? Sempre lembrando, caput é isso aqui, é o artigo 89, né? Caput, quando tem parágrafo único, é o artigo central. Desse artigo poderá ser concedido simultaneamente a, no máximo, 5 servidores. Então, afastamento para a direção sindical, no máximo 5 servidores. Lembra disso, porque a banca pode perguntar, tá? A banca pode fazer uma pergunta simplesinha lá. No município de Jundiaí, o sindicato foi eleito, tal. De acordo com a lei, qual o número de servidores podem ser afastados? 3, 4, 5, 6. E aí, se você não leu, fica muito difícil saber, né? Porque isso, às vezes, tem mudanças aí de município para município, tá? Então, no caso de Jundiaí, 5 servidores podem ser afastados para o mandato, né? No máximo, tá? Olha a palavra no máximo. No máximo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser, no máximo, 5. Falta abonada. Esse tema cai muito, gente. Falta abonada também. Artigo 89A, que é mais recentinho aqui, ó, 2015. 89A, os servidores terão direito a 6 ausências anuais. Gente, se eu tivesse que apostar numa questão, colocava essa aí, tá? 6 ausências anuais em dia de sua livre escolha, limitado a 3 ausências no semestre, em intervalo não inferior a 15 dias. Então, vamos entender, eu tenho direito a 6 abonadas, né? 6 ausências, tá? 6 faltas abonadas. Limitada a 3 no semestre. Então, nos primeiros 6 meses, eu posso ter 3 abonadas. E elas não podem ter intervalo inferior a 15 dias. Ou seja, eu não posso tirar uma abonada nessa semana e na outra semana. Em alguns municípios, você pode tirar tudo junto. No meu, onde eu trabalho, por exemplo, são 3, não são 6, são 3. E aí a gente pode tirar seguido, na mesma semana. Pega 3 abonadas, se for autorizado, você pode tirar. Aqui em Jundiaí, não, né? Você pode tirar 6, mas olha só, 3 em cada semestre, né? Então, 3 no primeiro, 3 no segundo. E você tem que ter um intervalo aí não inferior a 15 dias. Muita atenção nessa pergunta da banca, tá? As ausências de que trata o caput desse artigo serão abonadas previamente pelo superior imediato, mediante requerimento pelo escrito, né? Então, você tem que pedir a abonada, né? O teu chefe lá, o superior, tem que autorizar, tá? O servidor que faltar injustificadamente ou mediante atestado médico perderá a partir desse, durante o ano, o direito à falta abonada. Então, se você faltar injustificadamente, perdeu as abonadas, né? Ou atestado médico, tá? As faltas decorrentes de acidente de trabalho e doença do trabalho não acarretarão a perda das faltas abonadas. Parágrafo 3º. E vamos falar aqui de uma coisa boa. Guardem esses números, marca no seu resuminho aí.
Capítulo 6, do vencimento e das vantagens. Olha só, hein? Vencimentos e vantagens. Artigo 90. Além do vencimento, o funcionário que houver preenchido as condições para sua percepção fará jus às seguintes vantagens. Olha lá, vantagens de Jundiaí. Vamos ver. Parágrafo 1, diárias. Gratificações. Parágrafo 2. 3. Inciso 2, inciso 1, diárias, inciso 2, gratificações, inciso 3, adicional por tempo de serviço, inciso 4, adicional por insalubridade ou periculosidade, inciso 5, adicional de risco de vida, 6, adicional pela prestação de horas extraordinárias, 7, auxílio e transporte, 8, abono familiar, 9, sexta parte de vencimentos, isso é bom, hein? 10, adicional noturno e 11, abono permanência. Professor, sexta parte de vencimentos, né? É um benefício que você tem aí ao longo do tempo, claro, tem que ter aí, né? Abono permanência, gente, é quando você já cumpriu o tempo de aposentadoria, né? Mas você quer continuar trabalhando um pouco mais, aí você ganha um pouquinho mais, aí chama de abono permanência. Mas nós vamos falar aqui. Parágrafo único. Os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores municipais não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, né? Então, ou seja, não é para tirar o efeito cascata, né? Você ganha o abono permanência, aí depois incide sobre o abono, não, né? As coisas são separadas para não criar aqueles aumentos em cima dos benefícios, tá? Seção 2 do vencimento, artigo 91. Vencimento, gente, também costuma cair, né? É a retribuição pecuniária básica, né? Básica, tá, gente? Fixada em lei e paga mensalmente ao servidor público. Existe uma diferença, gente, entre vencimento e remuneração, né? Então, cuidado com essas diferenças, tá? Vencimento é aquilo que é o seu fixado em lei, é o base, né? O seu salário base. Então, esse é o vencimento. A remuneração é tudo aquilo que você recebe, né? Com as vantagens, com os abonos, aí a gente chama de remuneração, tá bom? Parágrafo 1. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Então, um técnico lá no Poder Legislativo, que é equivalente a um técnico lá no Poder Executivo, eles não podem ter salários diferentes, né? O Legislativo não pode ser superior. Isso é colocado porque, normalmente, gente, o Legislativo acaba tendo mais verba, né? Porque tem direito lá a 6%, não lembro, né? E aí é muita verba para pouco funcionário, então por isso que a lei coloca esse breque aí. Parágrafo 2. Respeitado o disposto no parágrafo 1 desse artigo, é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, né? Então essas equiparações aí, que inclusive está previsto na Constituição, eu ganhava tantos salários mínimos, né? Essa equiparação não é permitida, tá, gente? Porque quando eu entrei eu ganhava 8 salários mínimos, agora eu ganho 6. Essa é vedada, essa vinculação ou essa equiparação, tá? Parágrafo 3. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, valores superiores ao subsídio mensal em espécie do prefeito. Então, o prefeito é o teto máximo, né? Então, ninguém pode ganhar mais que o prefeito no município, tá? Porque o subsídio do prefeito é o teto, né? A gente chama o teto. Dali ninguém pode passar, tá? Artigo 92. O servidor perderá o vencimento do dia se não comparecer ao serviço, salvo o motivo previsto em lei que nós falamos aqui. Artigo 93. A falta injustificada na semana acarretará 1. Perda da remuneração do dia de falta, perda do descanso semanal remunerado, ou seja, isso acaba mexendo aí com a questão do teu sábado, domingo, teu descanso, né? Então desconta também,
né? E 3, a perda da remuneração do feriado ou ponto facultativo posterior ao dia da falta, né? Então, se faltou, não é só o dia da falta, ó, injustificada acarreta aí outros problemas também. Artigo 94, as reposições e indenizações devidas à Fazenda Municipal. Fazenda Municipal, gente, é que cuida ali do dinheiro, né, da prefeitura, dos recursos, né? Serão descontadas em parcelas mensais consecutivas, se você precisar indenizar o município por algum motivo, não excedentes da 10ª parte da remuneração ao provento, exceto na ocorrência de dolo ou pagamento indevido, hipótese em que se não admitirão parcelamento. Só para explicar rapidamente, vamos supor que você deu um prejuízo lá, você fez algo errado, né? Ou você recebeu uma quantia indevida, o RH errou, te pagou, aí você tem que devolver. Aí você vai devolver parceladamente, né? 10ª parte da sua remuneração. Exceto quando for você fez algo, né, por dolo, né? Então, com culpa, né? Com intenção, né? Melhor dizendo, dolo significa intenção. Você teve intenção, né? Você foi lá, estava nervoso, aí você pegou o computador, tacou o computador na parede, né? Então, você fez com dolo. Quando você é com culpa, né? Porque aí há uma diferença entre dolo e culpa. Culpa é eu fui pegar o computador e sem querer me atrapalhei, escorreguei, o computador caiu e quebrou. Eu não tive a intenção de quebrar o computador, né? Acabei, foi um acidente. Agora o dolo é com intenção. Fiquei com raiva, peguei o computador, joguei na parede. Eu tenho que pagar esse computador para a prefeitura, certo? Né? E, parágrafo 1. Será dispensada a reposição nos casos em que a percepção indevida tiver decorrido de decisão administrativa. Então vamos lá. A prefeitura deu um abono para você e aquele abono foi julgado irregular. Aí você recebeu. Você precisa devolver? Não, porque foi uma decisão da prefeitura, né? Você recebeu de boa fé, né? Você não, né? Então não precisa devolver. Parágrafo 2. Se inviável a reposição e indenização, os valores devidamente corrigidos serão inscritos na dívida ativa e cobrados administrativamente ou judicialmente. Se você não puder pagar, né, você vai entrar na dívida ativa lá, vai ficar com o nome sujo, né, vai ser cobrado administrativa ou judicialmente. Das diárias, seção 3, das diárias, é simples, artigo 95. Ao funcionário que a serviço, missão ou estudo de interesse do município, dele se deslocar em caráter eventual transitório no país exterior, serão concedidas, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de alimentação e hospedagem. Por exemplo, na época que eu fui secretário, tinha que ir para Brasília, assinar um convênio, tinha que ir para Brasília para, né, verificar questões do par, da educação e tal. Aí eu, né, recebia a diária, que é ali um recurso para você pagar o teu táxi, para você pagar lá a alimentação, a hospedagem, né? Então, tudo isso você tinha que prestar conta. Você recebia um dinheiro, você tinha que prestar conta, né, do que você recebeu, porque você viajou, motivo da viagem, né, o táxi que você pegou, enfim, tá? Então, isso você recebe diárias, né? E, claro, é um valor ali mais ou menos que dá para você comer, se hospedar, né, de acordo com o local. Né? Tem local que as hospedagens, dependendo do lugar, faz-se ali uma pesquisa antes para você ver onde você vai pagar, né, o que você vai pagar de diária ali no hotel, para você poder retirar essa diária. E se sobrar dinheiro, você tem que devolver. Aí você faz a prestação de contas e devolve o dinheiro que você acabou não utilizando, tá bom? Seção 4, das gratificações. Conceder-se gratificação. Artigo 96. 1. Pelo exercício de função de confiança. Então, quando você vira chefe, né? FG, que a gente chama, tá? Virou chefe de setor, virou diretor, né? Pela prestação de serviços especiais. Então, você foi fazer alguma missão aí para o município. E o 3, de Natal. Gratificação de Natal, né? Também muito conhecida aí como 13º, né? E a 4 aqui foi revogada, né? Então ela não vale mais e também foi revogada aqui o inciso 5.
Quando é revogado é que a lei deixou de valer por algum motivo, né? Foi vista como inconstitucional, enfim, ou mesmo o poder público revogou porque não fazia não fazia sentido. Artigo 97. O exercício de função de confiança somente poderá ser atribuído aos servidores detentores de cargo provimento efetivo. São as funções de chefia, né? Então, para você ser chefe do setor, chefe da merenda, chefe do ensino fundamental, você precisa ser servidor de carreira. É diferente do secretário, né, de um diretor de educação, que são cargos em comissão, tá? E aí podem ser ocupados por servidores não efetivos, né? Como eu, por exemplo, fui secretário, eu não era efetivo do município, né, que eu estava. Então, eu podia ser secretário, mas não podia ser chefe de ensino fundamental porque eu não era professor do município, tá? Parágrafo 1. A gratificação pelo exercício da função de confiança constitui-se em retribuição mensal pelo desempenho dos encargos, né, de chefia ou direção. Parágrafo 2. A gratificação pelo exercício da função de confiança integra os vencimentos para todos os efeitos na forma da lei, exceto para definição dos proventos de aposentadoria e pensão, que observará o disposto em legislação específica. Ou seja, porque eu sou chefe, então vou aposentar com o mesmo provento de chefe? Não, né? E isso vai atender lá a legislação que trata das aposentadorias, ok? Parágrafo 3. A função de confiança será atribuída pelo prefeito ou pela autoridade por ele delegada. Por exemplo, ele pode delegar isso para o secretário de administração, de educação, né? Ó, você nomeia aí os teus chefes, tá? Mas normalmente é o prefeito que nomeia. Parágrafo 4. A gratificação pelo exercício da função de confiança será mantida nos casos de afastamento previstos nos incisos 1 a 11, 14, 15, 16, né? 19, perdão, 20, 21 do artigo 55, que nós já vimos, né? Estudamos, tá? Artigo 98, poderá ser atribuída a qualquer servidor, seja o seu cargo de provimento efetivo ou não, uma gratificação que se constitui numa retribuição mensal pela prestação de serviços especiais, na forma do regulamento, a ser paga enquanto perdurar essa condição. Então pode ser lá um trabalho especial que o servidor tenha que fazer, né? E aí a prefeitura vai dar uma remuneração. E o parágrafo único, a gratificação de que trata esse artigo não adere aos vencimentos para quaisquer efeitos, ok? 99. A gratificação de Natal será paga anualmente a todo funcionário municipal, independente da remuneração a que fizer jus. Então, gratificação de Natal para todos, né? Parágrafo 1. A gratificação corresponderá a 1/12 por mês do efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente, né? Então, 1/12 significa se você trabalhar lá todos os meses, incluindo as suas férias, que eu já falei que é efetivo exercício, você terá direito aí a essa gratificação, né? Parágrafo 2. A fração igual ou superior a 15 dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito do parágrafo 1. Então, se eu trabalhei 15 dias, né, isso conta aí como um mês inteiro, tá? A gratificação de Natal será calculada sobre a remuneração do funcionário, acrescido das médias de horas extras, excluído o abono familiar. Parágrafo 4. A gratificação de Natal será estendida aos inativos e pensionistas com base no provento ou pensão que perceberam na data de pagamento a ser custeada pelo regime próprio de previdência. Então, os aposentados e inativos também recebem a gratificação de Natal, mais conhecida e popularmente chamada de 13º, né? Artigo 100 foi revogado, né? E olha só aqui a seção 5, gente, adicional de tempo de serviço, importante. A cada quinquênio, ó, isso é importante para a sua carreira, no serviço público municipal será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5%, até o limite de 7 quinquênios, né? A pessoa para ter 7 quinquênios é jogo duro, hein? Muito tempo de trabalho na prefeitura. 35 anos, né? Então, se você tem nada mais, né? Porque o estágio probatório aí não conta, então são 38 anos. Olha só, hein?
Gente, é muito tempo. 5% por ano dá uma diferença boa. Porque se você completar, por exemplo, 10 anos, você tem um aumento de 10%. 5 mais 5, né? Que sobre 5 sobre 5 já dá mais do que 10, né? Fazer aqueles jurinhos aí compostos aí para ver quanto dá. Então, depois, 15 anos, 15%, 20 anos, 20%. Pô, é uma graninha boa, né? Gente, é interessante isso aqui. Parágrafo 1. Adicional é devido a partir do dia imediato àquele que o funcionário tenha completado o tempo de serviço. Completou um quinquênio, cincão na conta lá de aumento. Parágrafo 2. O funcionário que exercer cumulativamente mais um cargo terá direito ao adicional calculado sobre o vencimento de maior monta, onde você ganha mais, tá? Parágrafo 3. Será computado para efeito desse artigo 1. Para os funcionários admitidos a partir da data da publicação dessa lei, de setembro de 2002, com as alterações da Lei Complementar 2004, todo o tempo de serviço prestado ao município sob qualquer regime, inclusive o de legislação trabalhista CLT. Por quê? Antigamente as prefeituras tinham seletistas e estatutários, né? Os dois regimes aí que mais tem aí no serviço público nas prefeituras. Então eles, né, fizeram esse inciso aí para juntar tudo isso. Para os funcionários admitidos à data da publicação, né, para colocar os tempos, né, melhor dizendo, em que os funcionários têm direito a isso. Da Lei Complementar 348 de 2002, né, todo o tempo de serviço prestado ao município, que é descontínuo, sob regime, tal. Isso aqui muito dificilmente vai cair, tá, gente? O que mais pode cair é perguntar sobre quinquênio, 5%, 7 quinquênios. Isso aqui são o que eu chamo de regulamentação ali dos prazos. É muito difícil cair isso, e quase impossível, eu diria para vocês, né? Então, parágrafo 4 e parágrafo 5, muito difícil de cair, tá? Seção 6, insalubridade e periculosidade. O artigo 102 será concedido adicional de insalubridade ou periculosidade nas condições previstas da legislação federal. Tá bom, gente? E assim a gente vai parar por aqui hoje, né? Estamos no 102, sempre dando aquela dica, ó. Olha, que vai falar na seção 7, adicional de risco de vida, né? Aí vai falar que o valor, o risco de vida corresponde a 30% do vencimento base para a Guarda Municipal e agente de trânsito. Vai cair numa prova de educação? Claro que 99,99999% que não vai cair isso, né? Por quê? Não diz respeito à profissão que é do cargo em disputa aí, que é de professor, tá? Então, são dicas para você também não ficar focando tanto nisso, né? Que são coisas que muito raramente vão aparecer aí, né? Porque vai falar aqui de fiscal, ó, fiscal de postura, que também tem risco de vida, 30%, né? Então, é muito difícil cair esse aqui para professores, né? Muito difícil, como eu falei, 99,999%. Agora, adicional de horas extraordinárias, aí, né, é bom dar uma lida, né, para você entender isso. Pode cair? Também é mais complicado, porque o professor tem jornada, tal. É mais complicado cair isso, tá? Mais complicado. Mas vale a pena dar uma lidinha. Depois nós vamos falar um pouquinho, bem rápido, para a gente poder tentar aí terminar, né, essa nossa tarefa de cobrir aí todo essa lei do Estatuto do Magistério, certo? A lei 4999. Então, 499, tá? Botei um 9 a mais aí. Então, gente, muito obrigado e até um próximo vídeo.